Deputado Tony Medeiros anuncia a realização de mapeamento cultural no Amazonas. O levantamento incluirá todos os eventos festivos do estado. Denúncias de pedofilia envolvendo o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, podem chegar à Comissão de Direitos Humanos da ONU. E ainda, aumentam os registros de tráfico humano no país e a Assembleia Legislativa do Estado organiza audiência pública para discutir o problema. Dia Internacional da Mulher. Violência doméstica, preconceito e baixos salários ainda são problemas enfrentados pelas mulheres amazonenses. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual, agora no Alea Notícias. Ainda na semana em comemoração ao Carnaval, uma das maiores festas populares do Amazonas, o deputado Tony Medeiros anunciou um mapeamento cultural em todo o estado. O levantamento deve incluir os eventos festivos de pequeno, médio e grande porte. O relatório será entregue ao Executivo Estadual. De acordo com o parlamentar, a ideia é que a verba liberada para a realização dos eventos seja inclusa na lei orçamentária anual. Hinos, marchas, samba e criatividade fazem a alegria do povo brasileiro todos os anos, durante pelo menos 5 dias de folia. Esse é o Carnaval, festa popular mais celebrada no Brasil e que ao longo do tempo tornou-se elemento da cultura nacional. Na capital amazonense, 8 escolas desfilam pelo grupo especial, a maioria com mais de 20 anos de fundação. As mais conhecidas são Balaco Blaco, Reino Unido, Sem Compromisso e Vitória Régia. Mas para colocar uma escola de samba na avenida são necessários recursos. E é aí que o sonho de muitos carnavalescos se esbarram. Todos os anos, as mesmas notícias. 2012, escolas de samba impedidas de receber verba do governo. 2013, sem verbas para as escolas de samba, o Carnaval de Manaus fica complicado. Em 2014, a história foi a mesma. Manaus pode ficar sem desfile de escolas de samba. O apoio financeiro é necessário para custear a confecção de adereços, fantasias, alegorias, contratação de profissionais, entre outras necessidades. Sem a ajuda de custo do poder público, que pode chegar a R$250 mil, as escolas podem ser impedidas de desfilar. Mas este ano, mesmo com problemas no repasse para as escolas, as agremiações desfilaram. E por conta das dificuldades enfrentadas para a realização do evento, um resultado inédito. As 8 escolas de samba do grupo especial foram consideradas campeãs. Resultado não satisfatório para o governador Omar Aziz. É uma decisão tomada por eles, né? O governo não interfere nem nos jurados e nem no regulamento deles. Mas não vai ser o primeiro ano que choveu e nem será o último. Haverá outros anos que haverá chuva também. Acho que eles teriam que ter escolhido uma escola campeã. O problema da falta de verbas chegou ao Poder Legislativo e o presidente da Frente Pro Cultura, deputado Tony Medeiros, destacou a importância do apoio do governo do estado não só no Carnaval, mas em todos os tipos de manifestações culturais na capital e no interior, como o Carnaboi, o Fecane em Itacoatiara e a Ciranda em Manacapuru. Pensando na falta de verbas para a organização das apresentações, o deputado Tony Medeiros afirmou que o Procultura fará um mapeamento dos festejos realizados no estado para propor ao governo que inclua esses recursos na lei orçamentária anual. Nós estamos fazendo todo o mapeamento de todas as manifestações culturais do estado. E dentro desse mapeamento, nós apresentaremos ao próprio governo um planejamento dessas ações, porque infelizmente os grupos folclóricos, as escolas de samba, elas estão sempre com o pires na mão. E todo mundo sabe que o carnaval acontece em fevereiro, a programação começa no ano anterior, mas nunca se consegue passar os recursos na época necessária. Esse mapeamento vai ser importante para que o estado possa se planejar e, dessa forma, dar a devida atenção a todas as manifestações culturais do estado do Amazonas. O deputado disse ainda que pretende concluir o planejamento até setembro deste ano. As denúncias de pedofilia envolvendo o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, podem chegar à Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. A informação foi passada pelo deputado Luiz Castro.
De acordo com o parlamentar, diante da morosidade da Justiça Estadual em julgar os processos, a alternativa será encaminhar a denúncia à ONU. Além da lentidão da Justiça do Estado tratar do caso envolvendo o prefeito de Quari, para o deputado Luiz Castro, o Poder Judiciário não pode deixar que outros processos contra Adail Pinheiro venham a prescrever. Se isso acontecer, o parlamentar vai encaminhar denúncia formal direta à Organização das Nações Unidas, ONU. Nós estamos pensando sim de viajar, se a situação não for resolvida, de viajar para Nova York, fazer uma denúncia direta na Comissão de Direitos Humanos da ONU. E aí sim, será que vai ser como na Lei Maria da Penha, que precisaram ir para fora do Brasil para mostrar a violência contra a mulher, a injustiça da violência contra a mulher, para que o Brasil fizesse uma lei por recomendação dos organismos internacionais de direitos humanos? Será que o caso de Quari é tão poderoso que a Justiça do Amazonas não consegue resolver? O que está por trás desse esquema de pedofilia? Outra questão apontada pelo deputado é o fato da Justiça Federal ter enviado processos envolvendo a Adail na exploração sexual de crianças e adolescentes para o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. De acordo com Luiz Castro, a demora do retorno dos documentos à Justiça do Amazonas pode também acarretar na prescrição dos processos, com prazo final para abril deste ano. Imagine a que ponto esse esquema conseguiu obter benefícios de morosidade, de demora, para não ser julgado. E os piores crimes da Operação Vorax, os piores crimes contra crianças estão neste processo. Não estão no processo do desembargador Rafael Romano. O processo do desembargador Rafael Romano, se não for julgado logo, corre o risco de prescrever. Estes outros crimes têm um prazo de prescrição um pouco maior. É clara, é nítida a intenção de deixar esse processo esquecido para que prescrevesse. A minha preocupação é que haja o julgamento célere do processo que está com o desembargador Rafael Romano, senão ele também vai prescrever. O prefeito de Quari está preso desde o dia 8 de fevereiro, na sede do comando do Batalhão da Cavalaria da Polícia Militar em Manaus, mas continua na gestão do município. No final de fevereiro, mais 2 novas vítimas de pedofilia da suposta rede de exploração sexual pediram proteção ao programa de testemunha do Ministério Público do Estado. Os registros de tráfico humano têm crescido a cada ano no Brasil. Hoje é considerado pelas autoridades um dos mais rentáveis em todo o mundo. Até 2012, pelo menos 20 milhões de pessoas foram vítimas desse tipo de delito. O assunto é o tema da campanha da fraternidade deste ano. O objetivo da igreja é contribuir com a discussão. Uma audiência pública será realizada na Assembleia Legislativa do Estado sobre o tema ainda este mês. Seja para exploração no trabalho, sexual ou até mesmo para remoção de órgãos, o tráfico humano condiciona as pessoas à escravidão e tira direitos fundamentais como a liberdade. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, até junho de 2012, estima-se que 20 milhões de pessoas em todo o mundo tenham sido vítimas. A ONU aponta que esse crime rende até 32 bilhões de dólares anuais. Ainda segundo a ONU, foram identificadas 240 rotas só no Brasil. A maioria está localizada na região norte. O tráfico humano ainda é um crime de difícil enfrentamento por ser silencioso. É realizado por meio do aliciamento, onde a maioria das vítimas encontram-se muitas vezes em situação de vulnerabilidade social. Durante o ano de 2013, o tráfico humano foi tema de telenovela e acendeu a discussão sobre o assunto em diversas instituições. Este ano, volta a ser debatido por meio da Campanha da Fraternidade, evento realizado anualmente pela Igreja Católica. Para contribuir com o debate, a Assembleia Legislativa realizará uma audiência pública de autoria do deputado José Ricardo. Vamos ouvir os organizadores da Campanha da Fraternidade, para ver as finalidades, os objetivos da campanha. Certamente, o objetivo maior seja implementar políticas públicas de combate a esse crime. Mas é bom sabermos o que estão organizando, né, as atividades, inclusive, a nível de comunidades, né, que pretendem realizar, numa linha de conscientização visando a denúncia. O evento deve acontecer ainda no mês de março. O
O Dia Internacional da Mulher é celebrado todo dia 8 de março. Nesta data, no ano de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos em Nova York fizeram uma greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho. 100 anos depois, muitas conquistas já foram alcançadas, mas ainda há mulheres que enfrentam preconceito, violência doméstica e salários inferiores aos pagos a homens. Quanto mais elevado o grau de escolaridade das mulheres no mercado de trabalho, maior a diferença salarial na comparação com os homens. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados no fim do ano passado. O levantamento revela que em 2002, o rendimento das mulheres era equivalente a 70% do rendimento dos homens. 10 anos depois, em 2012, a relação passou para 73%. No grupo com 12 anos ou mais de estudo, o rendimento feminino cai para 66% da renda masculina. Mas para trabalhar, as mulheres precisam de políticas públicas adequadas que garantam a segurança dos filhos. Uma mulher não pode ir ao mercado de trabalho se ela não tiver certeza que seus filhos estão protegidos. Manaus deu um passo importante. Nós temos hoje um número maior de creches do que nós tínhamos há 5 anos atrás, mas ainda é um número reduzido e nós precisamos de mais, porque se a gente for olhar quantas mulheres vão ao mercado de trabalho, a gente tem que perceber que dados já provam que no Amazonas quase 40% dos lares são as mulheres as provedoras. Quando elas vão para a rua buscar o pão para a sua família, quem cuida dos seus filhos? Então, essa relação precisa ser vista. Outro ponto preocupante são os casos de violência doméstica. Passados 7 anos desde a sanção da Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, dados da pesquisa Senado mostram que mais de 13.500.000 mulheres já sofreram algum tipo de agressão, ou seja, 19% da população feminina com 16 anos ou mais. Destas, 31% ainda convivem com o agressor. Nós entendemos que a cada dia é um passo novo. O fato de nós termos hoje uma legislação como a Lei Maria da Penha, o fato de nós estarmos completando 82 anos do voto feminino, de estarmos completando 104 anos do 8 de março, uma luta histórica onde mulheres morreram para que nós tivéssemos o direito de estar falando nesse momento também. Para nós, esses são avanços importantes que nós queremos reconhecer. Ainda existe uma estrada a ser percorrida, porque a política para nós é um grande desafio, mas é justamente nesse espaço de poder que nós podemos apresentar projetos. No dia 8, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher fará um abraço simbólico na Assembleia Legislativa. Já no dia 28, haverá o lançamento do livreto Mais Mulheres na Política, que será feito no Teatro Amazonas. Na próxima segunda-feira, a Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública para discutir sobre a discriminação da mulher acima de 40 anos no mercado de trabalho. Os detalhes com a repórter Suzane Lemos. E você vai ver a seguir. Municípios do interior do Amazonas recebem 38 novos profissionais do programa Mais Médicos. E ainda, o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa se reúne com entidades de classe para discutir Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Nos últimos anos, as mulheres deram uma demonstração muito clara do que são capazes de fazer nas mais diversas atividades profissionais. Por isso, nessa data tão especial, deixo aqui o meu abraço e agradecimento e homenagem a todas vocês mulheres especiais do nosso Amazonas, desejando que Papai do Céu as abençoe sempre com muita saúde para que tenham sucesso em tudo o que fizerem. Um grande beijo do amigo Josué Neto. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense.
Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. E nesta quinta-feira, 38 profissionais do programa Mais Médicos do Governo Federal chegaram ao Amazonas para reforçar o atendimento em unidades de saúde da atenção básica. De acordo com a Secretaria de Saúde, além da capital, outros 14 municípios do interior do estado serão beneficiados com a chegada desse novo grupo de médicos. Antes de assumirem as funções nas unidades de saúde, os 38 médicos irão participar do curso de nivelamento com ênfase nas doenças típicas da região amazônica. A lista de municípios que serão contemplados com os médicos inclui, além de Manaus, as cidades de Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Canutama, Carauari, Codajás, Eirunepé, Envira, Iranduba, Japurá, Maués, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tapauá e Urucurituba. A Assembleia Legislativa vai realizar uma sessão especial no próximo dia 13 de março para homenagear o Dia do Extensionista Rural, o profissional que auxilia agricultor familiar nas atividades do campo. O deputado Chico Preto, autor da proposta, afirmou que essa é uma forma de valorizar o trabalhador, uma vez que o Amazonas depende desse profissional para tornar evidente o setor primário na região. O extensionista rural abrange inúmeras áreas de conhecimento, como um engenheiro agrônomo, médico veterinário, engenheiro florestal e outros. A data foi instituída no Congresso Nacional no ano de 2011 para ser comemorada no dia 6 de dezembro. Neste ano, a Assembleia Legislativa vai homenagear o profissional. Para o autor da proposta, deputado pelo PMN, Marco Antônio Chico Preto, é preciso valorizar esse trabalhador, pois é por meio dele que o setor primário ganha notoriedade, ajudando na agricultura familiar. O extensionista rural é aquele profissional que, via de regra, pode ser um agrônomo, um médico veterinário, pode ser um engenheiro de pesca, um engenheiro florestal. Ele não só ajuda o produtor a pensar o início de um projeto, como ele, ao lado de outros produtores que já têm projetos em curso, ele ajuda aquele produtor a melhorar os resultados da sua produção, com melhoramento genético, com novas tecnologias de plantio, de colheita, de melhoramento. O parlamentar acredita que o Amazonas tende a ser o maior produtor de peixes do país, mas para isso é fundamental a figura do extensionista rural nas atividades agropecuárias da região. A minha crença forte de que o Amazonas pode estar para o peixe, assim como o Mato Grosso está para a soja. O Amazonas tem todas as condições de ser o maior produtor de peixe do Brasil e do mundo, assim como o Mato Grosso é de soja do Brasil e do mundo. Mas para que o Amazonas se torne o maior produtor de peixe e possa produzir outras culturas aqui no seu território, a figura do extensionista rural ela é indispensável, porque sem extensionista rural não há setor primário. A sessão especial que homenageará o extensionista rural está marcada para ser realizada na próxima quarta-feira, dia 13, no plenário Rui Araújo. E no Amazonas, 720 toneladas de resíduos sólidos urbanos vão parar em lixões por dia. Só na capital houve um crescimento em 10 anos de quase 39% na quantidade de lixo produzido. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Castro, reuniu diversas entidades para discutir o assunto. O objetivo é fazer cumprir a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece um prazo até o mês de agosto deste ano para que todos os municípios do país tenham um aterro sanitário ambientalmente correto. Os lixões não são um problema apenas de Manaus. Diversos municípios do interior também enfrentam problemas na destinação dos resíduos sólidos. O lixo a céu aberto muitas vezes encontra-se dentro do perímetro urbano, o que causa transtornos como impedimento ao tráfego aéreo em municípios como Parintins e Tabatinga. A Lei Nacional de Resíduos Sólidos impõe que todas as cidades do país deem a destinação adequada ao lixo, porém a legislação ainda não é cumprida. O deputado Luiz Castro está preocupado com a situação e se reuniu com o Ministério Público e com lideranças de catadores de materiais recicláveis para discutir a aplicação da lei. O que se busca é
que a Política Nacional de Resíduos Sólidos seja implantada no Amazonas da forma como a lei preconiza. Não se trata apenas de acabar com o lixão, mas também se trata de implementar de fato a coleta seletiva, que é uma necessidade premente no mundo, de você reaproveitar tudo aquilo que hoje é jogado fora, mas que tem valor econômico. E nesse processo da coleta seletiva, a lei diz com muita clareza, objetividade, os catadores são prioridade, eles precisam ser incluídos, suas associações, suas cooperativas, num trabalho articulado com os municípios. A Comissão de Meio Ambiente da ALEAN deve realizar encontro com os prefeitos do interior para estimular a implantação da coleta seletiva nas localidades. De acordo com a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, os municípios têm até agosto deste ano para desativar os lixões. Caso descumpram a legislação, estarão impedidos de receber repasses de recursos do governo federal. E confira agora as notícias do esporte com o jornalista Tom Claro. Semifinal do Amazonense 2014. Jogando fácil com o apoio da torcida, o Princesa dos Solimões não precisou de muito para bater o Nacional Borbense no segundo jogo da semifinal da Taça Estado do Amazonas, nesta quarta-feira, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru. Michel Parintins foi o autor dos 3 gols dos donos da casa sobre o time de Borba, que anotou um gol apenas de pênalti com o atacante alemão. Já em Itacoatiara, quem decidiu a outra vaga foi o Fast Clube, recém-saído da goleada de 4-2 sobre o Nacional no último domingo. O time apenas precisou defender a posição, o que fez sem muito esforço, explorando a falta de confiança do Penarol. Com um placar de 0-0 no estádio Flora de Mendonça, o time agora se prepara para o duelo com o Princesa, que deve acontecer na próxima quarta-feira. E o Tufão da Colina, 2 empates, 2 derrotas e um saldo negativo de 4 gols marcaram a campanha do Tufão no primeiro turno do Campeonato Amazonense. O elenco apresentado como promessa no início da temporada não rendeu bons frutos. E após a demissão do técnico Luiz Miguel Oliveira, o Tufão anunciou o desligamento de 11 atletas. Novos reforços já chegaram a Manaus. E todos os ingressos colocados à venda pela internet para a partida inaugural da Arena da Amazônia foram esgotados e não haverá mais venda oficial na Arena Amadeu Teixeira. No total, o estádio vai receber um público de 20 mil pessoas, sendo 7 mil operários que trabalharam na construção da arena, que foram contemplados com entrada gratuita. No dia do evento, os portões serão abertos às 14h30. A partida está marcada para começar às 18h30, horário de Manaus. O coordenador da UGP Copa, Miguel Capobiango, informou ainda que os torcedores receberão orientação de voluntários para que não haja dificuldades para acessar o estádio e encontrar os seus assentos, uma vez que os ingressos são para assentos numerados. Agora é torcer para que o Leão Amazonense supere o Clube do Remo e avance na Copa Verde. A gente vai ficando por aqui, mais esporte no nosso próximo encontro. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. No dia 10 de março, a deputada Vera Castelo Branco realiza audiência pública para discutir a discriminação da mulher com idade acima de 40 anos no mercado de trabalho, em especial no Polo Industrial de Manaus, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. No dia 11, os deputados Chico Preto e Marcelo Ramos realizam audiência pública para tratar sobre a defasagem salarial dos servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. No dia 12 de março, o deputado Chico Preto promove audiência pública que discutirá a implementação da Lei 3.472 de 2009, incentivo ao cumprimento de metas de segurança pública, às 9 horas da manhã, no mini plenário Cônego Azevedo. No dia 13, sessão especial em homenagem ao Dia do Extensionista Rural. A propositura é do deputado Chico Preto. O evento ocorrerá às 2 da tarde no plenário Rui Araújo. E no dia 14, o deputado José Ricardo realiza audiência pública para tratar sobre o tema Fraternidade e Tráfico Humano, da campanha da Fraternidade de 2014, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E veja agora o que foi destaque no ALEAN Notícias de hoje. Dia Internacional da Mulher. Violência doméstica, preconceito e baixos salários ainda são problemas enfrentados pelas mulheres amazonenses. Número de casos de tráfico humano no país motiva discussão na Assembleia Legislativa do Estado. Mapeamento cultural no Amazonas. Deputado Tony Medeiros fará o levantamento de todos os eventos festivos realizados no Estado. E mais,
Denúncias de pedofilia envolvendo o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, podem chegar à Comissão de Direitos Humanos da ONU. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição estará disponível no YouTube e no canal Aliança. Um ótimo fim de semana para você.